Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Eduardo Ordones, estou aqui hoje com vocês para falar da nossa segunda aula no mini curso sobre fluxo de caixa. Hoje nós vamos colocar a mão na massa e vamos fazer um exercício muito interessante sobre o assunto. Vamos fazer a leitura do mesmo em conjunto? Ronald McDonald, ingressante na carreira de consultoria empresarial, entusiasmado com a certificação exemplar no curso de formação de consultores, decidiu colocar em prática tudo que aprendeu no curso. Assim, resolveu atender a empresa de um amigo chamado Estou no Vermelho Limitada, que atualmente apresenta uma situação de desequilíbrio financeiro, a qual o atual gestor não consegue identificar onde está de fato o problema da entidade. Então, nesse parágrafo, a gente já tem informações muitíssimas valiosas. Primeiro é que o Ronald, talvez ilustrada pela figura de você que está do outro lado da tela, tentando buscar conteúdo, enquanto analista, enquanto controle ou mesmo consultor, e está querendo colocar isso em prática. E ao outro lado, nós temos a figura do amigo do Ronald, que é um empresário que tem um problema e não sabe que tipo de problema é esse. O que eu pessoalmente vejo muito aí nas empresas onde eu atendo. E eles, empresários, sabem que tem um problema, mas não sabem a dimensão, o tamanho e como começar. Vamos à sequência da leitura então. No primeiro momento, Ronald fez o levantamento de todos os gastos fixos dos próximos 4 meses da entidade, ou seja, gastos que irão ocorrer independentemente da produção ou venda. Então aqui ele classificou o conceito de gasto fixo. Se você desejar saber um pouco mais sobre gasto fixo, gasto variável também que nós vamos mencionar, fique à vontade, coloque nos comentários, eu faço questão de fazer um vídeo específico sobre esse assunto. Então, entre outras palavras, resumindo o que ele colocou, gasto fixo nada mais é do que gastos que vão acontecer, custo ou despesa do negócio, independentemente se ele vendeu ou não, produziu ou não. Então ele coloca alguns elementos, funcionários, são salários, aluguel, coloca também a questão do próprio Prolabore, que é o salário dos investidores, a título de exemplo. E outra ressalva importante é que ele está fazendo essa projeção desses gastos para os próximos 4 meses, mês de maio, junho, julho e agosto, o que gera o entendimento de que o Ronald, consultor dessa empresa, ele está fazendo essa análise no mês de abril. E aqui nós começamos já a coletar essas informações e transcrevê-las para a nossa planilha. Fique à vontade de usar o software de sua preferência. Aqui eu vou usar o Excel, mas ambos o objetivo é chegar no mesmo resultado. Primeira informação que eu vou trazer para o meu documento é a folha de pagamento. Então eu vou concentrar essas informações tudo nesse documento para a gente compilar o montante de entradas e saídas de cada mês. Aqui eu tenho o Excel totalmente em branco, sem nada, do zero. Inclusive ele está sem nome, se vocês perceberam, tanto na guia quanto no documento. E nós vamos criar o cabeçalho do mesmo. Então eu vou criar a coluna período, tipo, conta, valor e competência. O que significa cada uma dessas colunas? Período é uma coluna tipo data, em que nós vamos lançar o período de entrada e o período de saída. Efetivamente, quando está acontecendo o fluxo de caixa, fluxo de recebimento ou de pagamento. O tipo é justamente para nós entendermos se esse fluxo está relacionado a uma entrada ou uma saída. A conta seria a descrição, conforme nós mencionamos algumas, aluguel, Prolabore, seriam exemplos. E o valor que corresponde ao monetário. E para entradas, nós vamos usar o valor positivo, para saídas, valores em negativo. Que aí ajuda bastante o próprio Excel a trabalhar para a gente, em já fazer o compilado do resultado. E essa coluna competência é uma coluna também tipo data, em que nós vamos usar para poder entender qual é o período que acontece a despesa, que é diferente do período em que acontece o desembolso. Vamos entender com um exemplo da folha de pagamento. Geralmente a folha de pagamento, que é a primeira informação que nós temos aqui, ela acontece o desembolso, no caso ali o exemplo está em maio, mas a despesa acontece antes. Então o funcionário ele trabalhou o mês de abril, para que o empresário ele possa pagar ele em maio. Até o 5º dia útil por lei a empresa pode fazer isso, sem problema algum. Isso é a grande diferença entre regime de caixa e regime de competência. O regime de caixa é entradas e saídas de recursos, que é o representado pelo que nós estamos fazendo aqui, nosso alvo, o relatório de fluxo de caixa. Já o regime de competência é quando acontece a despesa ou quando acontece a receita, o fato gerador. Qual é o fato gerador da folha de pagamento? É o trabalho. Trabalhou o mês de abril todo, até o 5º dia útil do mês seguinte ele será pago. Então nós vamos adotar
essa política para a gente entender se essa empresa ela tem um problema financeiro ou se essa empresa tem um problema econômico. Tá? Então, apesar do estudo de caso ele não pedir um DRE, nós vamos gerar uma espécie de DRE adaptado, né? Mas apenas com a visão econômica. Então, nós vamos gerar a relação de entradas e saídas com a visão econômica, para saber se ele está no lucro ou no prejuízo. E nós vamos gerar o relatório de fluxo de caixa, que é desembolsos, entradas e saídas, para saber se ele tem um problema financeiro. Então, olha que interessante, né? A gente aproveita essa mesma base de dados e começa a tratar essa informação para entender que tipo de problema esse negócio pode ter. Será que é um problema econômico, financeiro ou os dois? Até porque a gente precisa dar uma sugestão, um plano de ação, um prognóstico para esse cliente que nós estamos atendendo. No caso aqui, ajudar o Ronald. Então, a primeira informação que nós temos é folha de pagamento, que se repete aí durante 4 meses. Eu vou colocar essa informação aqui repetindo, tá? Ctrl+C, Ctrl+V. O valor de 9.600 em negativo, porque representa a saída de recursos, tá? Então, no tipo eu vou colocar saída, na conta folha de pagamento, valor 9.600. E período eu vou colocar de maio até agosto, uma vez que eu sei que isso vai acontecer no mesmo valor, aquela estimativa. No mês de maio tem aquela projeção, junho, julho, agosto. Claro que pode acontecer de ter funcionários demitidos, funcionários contratados. Fluxo de caixa é uma projeção, tá? Então pode acontecer que tenha eventuais desajustes. Mas para ser uma projeção correta, a gente tem que, pelo menos, perguntar. Gestor, você tem intenção de demitir funcionário, tem intenção de contratar, né, para fazer uma projeção correta. Mas sempre o futuro ele é muito incerto, é um grande desafio. Tudo bem? Feito isso, nós começamos a configurar aqui visualmente nossa tabelinha, para ela não começar a ficar um pouco bagunçada. Primeira sugestão minha, guia exibir, tirar linhas de grade, que ele já dá aquela visão clean. Segunda sugestão minha, você seleciona ali, né, posiciona o cursor na linha A1, né, coluna A, linha 1, vai na guia inserir, tabela. E aí fala que minha tabela tem cabeçalhos, esse aqui marcado, tá? Você vai ver que visualmente ele já vai colorir, né, o arquivo, assim como também ele já cria uma coluna de filtros, que nós podemos usar. Claro que aqui não tem muita informação, mas isso vai ajudar muito mais à frente. Outra coisa que nós podemos fazer, nós selecionamos a coluna período e competência, que são colunas de data. Uma vez que nós não estamos usando a data, sim o mês e o ano, nós vamos lá na guia página inicial. Aqui na parte de número eu vou clicar nesse formato de número. Espero carregar o submenu e vou clicar no personalizado. Tá? Dentro do personalizado eu arrasto aqui a minha barra de rolagem. Tem o formato MMM, que é mês, 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 barra AA, ano, ano. Tá? Quando eu fizer isso, ele vai converter aquele campo de data, né, usando mês e ano, que é a informação que nós precisamos. E aí também outra informação que a gente pode usar para configurar é a guia valor. Nós selecionamos a coluna toda, né, coluna D, e colocamos aqui para monetário, que ele vai converter. E aí a gente já tem um relatório mais organizado, mais profissional. Eu já estou parametrizando aqui logo de início, que à medida que a gente for colocando as informações, eles já ficam todas devidamente parametrizadas, já ficam organizadas. Mas você pode ficar à vontade em fazer isso, né, no final do trabalho, desde que faça, né, esse filtro de informações, uma vez que é um relatório que será apresentado e entregue para o cliente. A coluna competência, conforme nós mencionamos, né, então o desembolso de uma folha de pagamento em maio refere-se a uma despesa do mês anterior. E sempre a gente vai ter sim para esses casos dessas despesas, tá? Então, sempre o mês anterior. Então aqui eu já vou copiar as informações anteriores. Então o que eu estou pagando em junho refere-se à competência maio, em julho, junho, agosto, julho. Sempre o mês anterior ali, que o mês anterior ele sucede a despesa. Então acontece ali, antecede a despesa. Então, o mês anterior acontece o trabalho, funcionário trabalhou. Funcionário trabalhou, posteriormente eu faço o desembolso. Isso a gente vai aplicar em praticamente todas as contas aqui do gasto fixo, tudo bem? Exceto a última de consultoria, mas vamos falar já já dela. O que eu faço com o próximo, que é INSS a recolher? Tá? Eu venho aqui, coloco as informações de folha de pagamento, de INSS a recolher, da mesma forma que nós fizemos folha de pagamento, e depois digito os valores, tá? O INSS a recolher é uma saída também de R$ 960.
O período acontece o mesmo, né? Maio, junho, julho e agosto. Então, eu posso até copiar essas informações. E também posso copiar as informações de competência. Porque a guia de INSS que eu estou pagando em maio refere-se àquela despesa do mês anterior. Então, tem o mesmo significado do que eu já havia adiantado para vocês. E aqui a gente não precisa se preocupar. Inclusive, se eu quiser fazer isso daqui, ó, eu vou selecionar essas 4 linhas de INSS e vou apagar apenas a conta e o valor. Que aí eu vou seguindo o lançamento dos demais gastos fixos, né? O FGTS. Copio e colo, né, para todas as linhas. O FGTS já é 768. E vou fazendo o mesmo para as demais informações, né? Depois do FGTS eu tenho aqui, vamos consultar o nosso material, aluguel de R$5.000. Sempre lembrando que é saída com sinal negativo. Tá? O aluguel também se aplica, Eduardo? Sim, geralmente um aluguel que é pago em maio, ele refere-se ao que for usado em abril, né? Ou seja, ele é pago vencido. Se acontecer algo diferente na prática, né, da realidade você for aplicar, é só fazer essa adaptação. Pode acontecer em algumas situações o aluguel ser corrente ou ser adiantado, e aí eu preciso ajustar essas datas. Tá? Então, eu estou colocando aqui o que costuma acontecer na maioria dos casos para a gente entender. Tá? Então, competência do aluguel abril, porque ele morou naquele local, né, utilizou a empresa naquele período e desembolsa no mês subsequente, né, no mês de maio, nessa situação. Vou fazendo a mesma coisa, né, para os demais, né, energia elétrica. A energia elétrica aqui eu já tenho algumas alterações de valor no mês, tá? Aqui, se a gente for digitar, tem que ter uma atençãozinha especial, ou eu posso ir copiando um a um também, tá? Conforme vocês se sentirem mais à vontade aí para pegar essas informações. Eu vou copiar aqui para evitar o máximo possível de qualquer falha de digitação. Então, se vocês perceberem, né, essa primeira etapa do trabalho é praticamente transcrever as informações, né, que a gente vai consolidar, organizar elas e centralizar. Depois eu tenho o telefone e já percebo que o telefone ele fez uma espécie de negociação em que ele vai pagar o mesmo valor, usando ou não usando, né? A negociação, se eu usar muito, interessante, né? Agora, se eu não usar pouco, eu já sei que tem aquele desembolso. Isso pode acontecer, tudo bem? E aí você pode adaptar de acordo aí com a sua realidade, caso você faça uma aplicação diferente, tá, da sua empresa. Contabilidade, né? Informação muitíssimo interessante, muito importante, essa figura desse serviço de assessoria do contador. Claro que aqui eu estou usando o valor simbólico, tudo bem? Isso vai depender aí do porte, da quantidade de funcionários da empresa, uma série de fatores, tá? Então aqui é só um valor simbólico aí dos serviços de contabilidade, nesse caso aqui R$750. E vou seguindo, Prolabore. Prolabore nada mais é do que o salário dos sócios, né? Ou seja, se eu sou investidor desse negócio, o quanto que eu vou receber, né, por estar aqui envolvido nesse negócio? Basicamente é essa a ideia do Prolabore. E a gente vê que o Prolabore ele tem uma oscilação, né, de valores. O Prolabore ele vai evoluindo, né, conforme nós já vimos percebido ali no relatório. Olha só, 7.500 nos 2 primeiros meses. Deixa eu colocar negativo aqui. E depois ele tem uma evoluçãozinha, né? Pequena evolução, né? Para 11.250, né? Tem problema? De maneira alguma. Mas enquanto analista eu já começo a enxergar esses números, considerando que o sócio, diretor, convidou o Ronald para fazer um serviço de consultoria, em que ele tem um problema, mas não sabe o quê. Bom, peraí, então você tem um problema, não sabe o quê e está se promovendo? Será que é certo? É isso mesmo? Eu já começo a me questionar. Deixa eu fazer aqui sobre tarifas também, fazer o contrário, né? Copiar as informações e alterar, que acho que é mais fácil. Tarifas e taxas. Tem uma pequena alteraçãozinha também nos valores mensais. 1.500 nos meses de maio e junho. Mês de julho, deixa eu ver aqui quanto que ficou, 1.650, né? Vamos
Vamos alterar esses valores aqui e lembrar sempre de colocar negativo, tá bom? Como eu estou copiando, às vezes um ou outro pode passar despercebido, mas depois a gente faz uma validação se tudo está ok. Então, percebam vocês que a gente veio item a item, né, aproveitando algumas informações que a gente já havia digitado, mas sempre naquela perspectiva, não é? Em que a despesa sempre está acontecendo no período anterior ao desembolso, tá? Ou seja, a despesa acontece no mês anterior, o desembolso no mês seguinte. Para essas contas, geralmente é assim que acontece. Agora vamos à última conta do gasto fixo, que é a consultoria. A consultoria tem 2 meses, então eu vou copiar 2 meses aqui para nós lançarmos, tá? Então, consultoria, vamos ver quanto que o Ronald vai ganhar nessa situação aqui, né? Ilustrada aí, né? Adaptando o nome da situação do Ronald para a sua situação, por que não cobrar esse valor aí na prática, né? A empresa é do amigo, mas a gente tem que cobrar também. Vou apagar aqui o campo data, por enquanto, para a gente fazer essa análise em conjunto. Então, a consultoria do Ronald, ela foi prestada em abril, porque nós estamos projetando o fluxo de caixa para maio, junho, julho e agosto. Então, se a consultoria foi prestada em abril, o serviço, a despesa, aconteceu em abril, que é o mês 4. Então, nós lançamos essa informação, mas foi dividido em 2. Não tem problema. A despesa aconteceu em abril. E aí, quanto vai acontecer o desembolso? Aí sim, a gente usa aquela informação, né? Que seria junho, se não me engano, e julho, não é? Então, vamos confirmar lá. Então, seria junho e julho. Junho e julho acontece o desembolso. Então, aqui tem a exceção da consultoria. Contrata a consultoria em abril, pago ela em junho e julho. Então, junho e julho é o desembolso, o período de desembolso, o período de saída. Já o período de competência, ambas acontecem em maio. Se eu dividisse em 2, 10, a despesa vai acontecer naquele período. Isso aí é um grande equívoco que a gente, conforme já adiantou, que a gente vê, né? O pessoal com uma certa dificuldade em entender o regime de caixa, o regime de competência. Na hora que nós formos gerar o relatório consolidado, a gente vai entender isso. Qual é o problema dessa empresa? Será que ela está conseguindo economicamente agregar valor e financeiramente, né? Pode ser que ela tenha um dos 2 problemas ou os 2, né? Então já nós vamos conferir e visualizar isso, tudo bem? Então aqui eu já lancei todos os gastos fixos da entidade. Vou dando sequência aqui, continuando a leitura, né? E vamos para o próximo passo, o próximo parágrafo da leitura. Posteriormente, foi identificado todas as despesas variáveis da entidade, ou seja, gastos que irão acontecer relacionados diretamente à venda, né? Então, aqui ele mencionou despesas variáveis. Então, vendeu, eu tenho a ocorrência desse valor, que são as comissões e que são os impostos, 3% e 8% respectivamente. Sendo relevante destacar que o desembolso acontece sempre no mês subsequente à apuração das contas e o faturamento do mês de abril de 2021 foi de R$120 mil. Então, o que significa isso? Eu vendi e eu apuro o imposto. Acontece a despesa, tanto de imposto quanto comissão. Mas o desembolso, que é a informação para o fluxo de caixa, ele acontece no mês seguinte. Então, o que eu faturei em abril, isso vai gerar uma despesa de comissão e impostos em abril, que foi quando aconteceu a venda. O fato gerador de imposto e comissão é a venda. Só que o desembolso é o mês seguinte. Então, aqui a gente já tem essa informação. Como ele mencionou apenas o faturamento de abril, não entrou na projeção ainda, de faturamento do mês de maio até agosto, então nós vamos deixar essa informação aqui para a gente lançar à medida que ele apresentar o faturamento. Mas a gente já imagina que eu tenho que lançar despesas variáveis. Dando sequência, ele menciona também a posição de contas a receber e do contas a pagar, que são obrigações e direitos que já foram firmados anteriormente ao período de análise. Então, como o consultor aqui representado pela figura do Ronald está fazendo uma análise em abril, nós vemos que já havia compromissos firmados, ou seja, desembolsos periódicos. No caso do contas a pagar, que é o primeiro que é apresentado, né? Em seguida, ele vai apresentar uma tabela de contas a receber. Eu tenho fornecedores, empréstimo e juro. Fornecedores foram contas que eu já tinha firmado, eu já tinha comprado antes, aqui foram parcelamentos que eu preciso arcar. E empréstimos foi o montante que o empresário já pegou. R$25 mil ele precisa devolver em agosto. E juros também, que é uma despesa financeira, o aluguel do dinheiro. Então, eu já começo a associar algumas informações. O empresário inicialmente menciona que ele está numa situação de desequilíbrio, ele está fazendo uma autopromoção, mesmo não sabendo resolver o problema do negócio,
e ele já está buscando capital de terceiro. Então, eu já começo a entender o que está acontecendo no negócio. O capital de terceiro é um problema? Aqui ele não deu acesso necessariamente de forma direta, né? Em questão de quando exatamente pegou, quais foram as condições, né? Mas aqui a gente já consegue imaginar o valor do juro versus o que ele está devolvendo. É claro que pode ser uma parcela, né, do que ele está devolvendo, mas é sempre interessante a gente fazer a análise de quanto isso está sendo oneroso para o negócio. Será que vale a pena? Será que é a saída? Ou será que, às vezes, uma simples estratégia de negociação de prazo com o cliente ou prazo com o pagamento do fornecedor resolve a situação? Por isso que nós precisamos organizar as informações para poder dar esse parecer. Primeira coisa que nós vamos lançar vai ser os fornecedores. Então, o fornecedor eu vou lançar aqui. Como o fornecedor tem 2 meses, vou deixar no parâmetro minúsculo, tá? Porque nós já estávamos digitando todas assim. Copiei ali, ele estava maiúsculo, então alterei. Eu tenho de maio e junho, tá? 85 mil e 40 mil. Então, vamos anotar essa informação. Esse fornecedor representa uma saída de recursos, por isso está negativo, no mês de maio e no mês de julho, né? E qual é o período de competência? Aqui ele não entra em miúdos do detalhe, mas eu vou considerar como abril. Haja vista que a análise, a consultoria está sendo feita em abril. Para ter certeza, né, sobre qual data aconteceu essa compra, é interessante rastrear qual foi a nota fiscal de compra. Aí sim nós temos essa data com exatidão. Aqui, como se trata de um estudo de caso, né, nós vamos adotar essa data aqui como parâmetro, colocando essa ressalva, tá? E depois os empréstimos que ele vai devolver, e uma única vez em agosto, no valor de 25 mil reais. Uma saída também no mês de agosto. E aqui eu vou adotar como competência também o período de abril, como se esse empréstimo tivesse sido captado em abril. O período ali que o consultor está fazendo a análise, haja vista que ele não entrou em todos os detalhes desse nível de informação. E depois vou lançar os juros. Os juros, como são 4 meses, eu vou copiar essa informação de taxa e tarifa e vou alterar ele, tá? Vai ficar mais fácil para nós. Posso chamar de juros, posso chamar de despesa financeira. Vou colocar juros porque fica igual a terminologia do exercício. Então, 625. E aqui a ideia dos juros também é aquele mesmo princípio. O desembolso que eu faço em maio refere-se à despesa de abril. Geralmente os juros são pós-antecipados. Ou seja, eu pego o capital e depois de um período de tempo é que eu começo a fazer o pagamento. Existe uma diferença entre modelo pós-antecipado e antecipado nessa questão de juros, que refere-se à matemática financeira. Caso você queira saber mais detalhes, coloca no comentário do vídeo que eu também faço questão. Vou fazer um vídeo com maior detalhes, né, falando um pouquinho sobre essa questão da matemática financeira e o impacto, né, do modelo pós-antecipado e antecipado. Tudo bem? Seguindo aqui, nós temos o contas a receber, diferentemente do contas a pagar, né, que foram obrigações já firmadas junto a fornecedores, compras já realizadas, junto a empréstimos, né, instituição financeira em que ele pegou o capital, e o respectivo aluguel do dinheiro, que é os juros. Aqui nós temos a posição do contas a receber, que foram vendas que já aconteceram no mês de maio, junho, julho e agosto. E aqui algo que chama a atenção é que ele está vendendo com um tipo de título cheque carnê. A princípio, para poder vender com cheque carnê, a gente tem que entender que pode acontecer ou que a empresa está assumindo um nível de risco. Porque o cheque ele pode voltar e o carnê ele pode ser automaticamente, né, negligenciado facilmente. Ou seja, o cliente fala, não vou pagar isso. Então, o cartão de crédito, apesar de ter as suas taxas, né, tarifas que eles cobram, é praticamente um valor que eu já sei que eu posso contar naquele dia. E se eu não conseguir ter aquele montante de recebimento de cheques e carnês, posso colocar o meu fluxo de caixa a perder. Ou seja, pode ser que daquele mês, naquele período, naquele dia, naquela semana, eu não consiga arcar com minhas obrigações em virtude de um furo, né? Ou seja, não recebi aquele montante, aquelas expectativas daquele cheque, daquele determinado cliente. Então a gente tem que tomar bastante cuidado aqui nesses tipos de títulos, né, que são usados. Tem que ter uma estratégia interessante por trás disso, porque senão a empresa está focada só em vender, vender, vender e aí ela não consegue garantir os recebíveis. Então aqui nós vamos lançar o contas a receber no montante total, mas fique à vontade caso você queira lançar
item a item, tá? E o tipo de título ele não vai afetar na nossa análise de fluxo de caixa, mas é algo que nós já vamos destacar no nosso relatório de análise. Então aqui como se trata de 3 meses, então eu vou copiar 3 meses, tá? E vou lançar aqui para nós. Então, contas a receber. Vou colocar como contas a receber, vou colocar do mesmo jeito, contas a receber. Poderia ser clientes, duplicados a receber, tá? No mês de maio, 111 mil. Tipo entrada, tá, pessoal? E positivo. Finalmente, né? Nós temos aqui o registro de uma entrada 81 em junho e em julho de 36. O período de competência, conforme nós fizemos para o fornecedor, eu vou considerar tudo o abril. Ou seja, como se fosse vendas que teriam acontecido no mês de abril, tá? Para a gente poder entender. Falar, olha, esses aqui são só valores de vendas que já aconteceram e que eu preciso receber em maio, junho e julho. Tudo bem? Então, só para a gente conseguir entender isso, tá? Então, aqui registrei maio, junho e julho, período de competência, abril, 111, 81 e 36, conforme tá lá nos relatórios, né? Juros nós já tínhamos lançado, empréstimo também, fornecedores também. Ótimo, então até aqui a gente está quase finalizando os nossos lançamentos, essa primeira etapa. E ele fala o seguinte, após todos esses levantamentos, né, o gasto fixo, o gasto variável, que lembrando a gente tem que lançar, posição do contas a receber, posição do contas a pagar, o cliente elaborou uma projeção de vendas e compras para os próximos 4 meses. Isso aqui é um grande desafio, gente, fazer na prática. O quanto que eu preciso comprar, o quanto que eu preciso automaticamente estimo vender. Então, esse aqui é um grande desafio. O histórico, o passado ajuda muito, né? Mas o histórico não é uma garantia de futuro, mas é um bom norte, tá? Esse é um desafio enorme aí para quem trabalha com projeções de fluxo de caixa. Tá? 4 meses pode ser pouco, mas já é um desafio de se acertar. E quando a gente projeta maior ainda, pode ser um desafio maior. Esse fluxo de caixa a gente está projetando no mês, mas fiquem à vontade caso vocês precisem adaptar por semana, por dia, o princípio é o mesmo, tudo bem? Com o propósito de obter informações coerentes com a realidade do negócio, foi utilizado a base de dados dos clientes e a experiência de mercado. Ou seja, eu usei o histórico e usei a experiência, o know-how do cliente para poder fazer essa projeção, tudo bem? Então ele fala as compras e vendas desses períodos, os próximos 4 meses, e fala que as compras elas são desembolsáveis em 2 vezes e as vendas são recebidas em 3 vezes. Aqui de cara eu já começo enquanto analista, enquanto consultor, a imaginar, eu tenho 3 meses para poder receber minhas vendas. Em contrapartida, eu tenho 2 meses para pagar as minhas compras. Então eu já vejo que talvez não tenha uma certa sincronia entre esses prazos. E pode ser que aqui seja alguma evidência, né, desse relato inicial apontado pelo gestor do desequilíbrio financeiro. Então, como que nós vamos fazer aqui essa situação de compras? Tá? Vamos lançar essas informações. Então, aqui a gente tem que ter um pouquinho de atenção para lançar essas compras. Eu vou começar aqui lançando item a item, tá? Vou colocar aqui como saída para vocês entenderem. Então, as compras são lançadas em 2 parcelas. Então, a primeira compra é de 105 mil. Então, eu vou pegar 105 mil e vou dividir por 2, porque são 2 parcelas, são 2 desembolsos. E ele está falando que ele vai comprar primeiro em maio. Então, a competência, maio. O desembolso, se eu compro em maio, vai ser o mês seguinte, junho e julho. Tudo bem? Imaginando que ele está comprando em maio, fazendo a produção e automaticamente fazendo a venda. Tá? Que aí já caracteriza como compra, uso, custo de produção e depois custo de venda. Uma vez que ele não menciona estoque inicial, final, né? Então a gente já considera isso como custo daquele período. E o período de desembolso, que é aquela primeira coluna, vai ser os meses subsequentes, né? Junho e julho, né? Perdão que eu havia digitado aqui junho, né? Novamente. Então, como são 2 parcelas, eu vou comprar em maio, se eu somar os 2 dá 105. Vai acontecer esse custo nesse período, né? Eu digo custo e não despesa porque a compra está relacionada ao core do negócio, atividade, fim. Então, essa é a classificação de custos. E aí, automaticamente, o meu desembolso vai ser nos 2 próximos meses. Faço a mesma coisa para cada mês. Então, vamos lançar aqui. Vou só apagar essa coluna de data e o valor para nós fazermos esse raciocínio novamente. Então, há compras ali do mês de
Junho, 187.500. Então, 187.500, novamente divido por 2. Essa é uma compra que aconteceu no mês 6. Então, período de competência mês 6, tá? E quando que vai acontecer o desembolso? Se eu comprei no mês 6, então no mês 7 vai ser a primeira parcela e o mês 8. Então, aqui nós precisamos entender quando acontece a compra para saber quando que vai acontecer o desembolso. Parece algo muito óbvio, muito fácil, né? Mas uma simples falta de atenção nesse fator aqui pode pôr tudo a perder no nosso relatório de fluxo de caixa. Ele vai ficar totalmente errado. Então, tome muito cuidado com a questão das datas, tá? Vou fazer a mesma coisa para o próximo mês. Vou apagar aqui o campo data e valor. No próximo mês, que seria julho, eu vou comprar 37.500. 37.500 dividido por 2. E aqui eu coloco o período de compra, que é julho. E se eu comprar em julho, eu sei que a primeira vai ser em agosto e depois setembro. Tudo bem se ele passar aquele período de análise, né? Que ele pediu até agosto. Mas nós já vamos fazendo essas projeções futuras, não tem problema. Tá? Então vamos lançar aqui mais uma compra, que é a final, no valor de 25 mil. Então, expectativa em agosto, 12.500, 12.500, que chega nos 25. Ajusto aqui a coluna de competência. E ajusto também o recebimento. Se eu compro em agosto, eu começo a pagar no mês 9. Primeira no mês 9, segunda no mês 10. Tá certo? Então, aqui a gente percebe que ele vai além do mês de agosto. Porque em agosto é quando ele está comprando. O pagamento vai jogar lá para frente. Então, não tem problema. Quando nós formos gerar um relatório de fluxo de caixa, a gente faz esse filtro das informações apenas dos 4 meses, que é de maio a agosto. Mas, de qualquer forma, a gente já deixa projetar essas informações, principalmente se for algo que está acontecendo dentro do negócio. Que caso essa compra seja consolidada, depois ele vai ser a nova posição do contas a pagar, né, representada aí pelos fornecedores. Faça a mesma coisa agora para as vendas, só que as vendas são em 3 vezes. Então, para cada mês, eu vou ter 3 linhas, diferente de compra. Na compra, para cada mês eu tinha 2 linhas, porque era dividido em 2. Nas vendas, como eu recebo em 3 vezes, eu vou ter 3 linhas, tá? Então, 120 mil, recebimento, dividido por 3. Faltou um zerinho ali, vamos ajustar. E aqui é tipo entrar novamente, mais uma entrada, ó, coisa boa, né? E essa venda vai acontecer no mês de maio, né? Vamos ajustar aqui o período de competência. Então, vendi em maio, 3 linhas de maio, 40 mais 40 mais 40, 120, tudo bem? Se eu vender em maio, eu começo a receber aquela primeira parcela no mês 6, depois no mês 7, depois no mês 8. Faço a mesma coisa para os próximos meses. Então, eu vou copiar aqui o que eu já tenho, vou pagar as informações de tempo e valor e vou ajustando, tá? Próxima venda que eu tenho é de 150 mil. Então, 150 mil dividido por 3 dá 50 mil por mês. E isso aqui refere-se ao mês 6. Todas referem-se ao mês 6. Então, não é que no mês de junho vai acontecer 3 vendas, cada uma de 50 mil. Não é isso, tá? A gente está dividindo em 3 parcelas, que são as 3 parcelas que vai sair no caixa. Para o relatório de Excel já entender isso. Tudo bem? Então, aqui a primeira parcela dos 150, ele vai cair no mês 7, depois no mês 8, depois no mês 9. Beleza? Bastante atenção aí para não jogar nenhuma informação de forma equivocada. Faça a mesma coisa para o próximo período, tá? Então, próximo mês é o mês 7. No mês 7, eu vejo que ele vai faturar 300 mil reais. Então, eu vou dividir isso por 3, que dá 100 mil. Então, 3 linhas, 100 mil. Por que 3 linhas? Porque está dividido em 3. Então, se eu vender no mês 7, eu começo a receber a partir do mês 8. Então, para ficar mais rápido, vou copiar ali. Mês 8, mês 9, mês 10, né? Vou otimizar. Isso aqui é vontade de digitar, tá? E a última informação que nós temos refere-se às vendas do mês de agosto. Em agosto eu tenho uma expectativa de vender 100 mil reais.
Dá 33.333, tudo bem? Fique à vontade caso você queira 34 no final de algum, só para questão de arredondamento, como eu estou fazendo no Excel, ele vai considerar todas as casas aqui. Então, se eu vender em agosto, eu começo a receber mês 9, mês 10, ele vai até o mês 11. Tudo bem? Então, fazendo aquele intervalo, né, de tempo, né? Então, se eu somar os 33, volto no 100, que essas 3 parcelas correspondem às 3 parcelas de recebimento. Se fosse 6, 9, 12, aí eu ia fazer essa adaptação. Tudo bem? Então, a gente percebe que a gente lançou todas as informações. Lembrando que falta as comissões e os impostos, tá? Então, agora, para finalizar, vamos colocar aqui as comissões. Deixa eu copiar as informações, fica mais fácil aqui para a gente. Comissão de 3%. Para comissão, eu vou deixar 5 linhas. Tá bom? Por que 5 linhas? Porque ele dá o faturamento de abril, depois ele dá o de maio, junho, julho e agosto. Beleza? Comissão é uma saída, então já sei que é negativo. Qual é a comissão de abril? É o faturamento de abril vezes aquele percentual. Em abril ele faturou 120 mil. Então 3% de 120 mil. Não precisa nem sofrer com essa conta. Manda o Excel trabalhar para mim. Né? Ele já faz lá. Qual é o faturamento de maio? Maio, vamos só consultar aqui. 120 mil também, né? Expectativa. E vou fazendo isso para todos, né? Qual é o faturamento de junho? Expectativa de 150. Sempre colocando negativo antes para ele gerar o valor de saída, né? Correto. E depois de julho, 300. E depois agosto de 100 mil. Tudo bem? Lembro que aquela ressalva que o exercício menciona para nós, né? O desembolso sempre acontece no mês subsequente, ou seja, o faturamento de abril, vou pagar em maio, o desembolso em maio. O faturamento de maio, eu vou pagar em junho, sempre no mês seguinte, tá? E assim sucessivamente, tá? Posso fazer aqui um a um, ou posso copiar as informações digitadas, posso fazer uma fórmula também para ele somar, tá? Por enquanto aqui a gente vai fazer manualmente, e que é um exercício mais tranquilo. Faço a mesma coisa das comissões para os impostos. Altero o nome e altero os percentuais. Imposto, ao invés de ser 3%, é 8%. Então, está tudo pronto. Só que ao invés de 3, 8. Porque a base de cálculo é o mesmo, o faturamento é o mesmo, né? Que é a mesma coisa de base de cálculo. O período que vai acontecer, o período de desembolso, né? Então, mesma coisa. A única coisa que altera é a alíquota, né? O percentual que vai ser aplicado. Dessa forma, nós lançamos todas as informações, né, de gasto fixo, de gasto variável, de contas a pagar e de contas a receber. E aí nós fazemos a leitura aqui do último item. Após a realização dos lançamentos dos dados, né, demonstra o relatório de fluxo de caixa e o que podemos para concluir a situação apresentada. Construa-se uma análise crítica dessa situação da empresa e apresente um parecer de conclusão. Então, uma vez que nós lançamos essas informações, agora a gente vai gerar o relatório. Antes de gerar o relatório, eu quero colocar ainda mais algumas dicas para confirmar se está tudo ok, tá? Primeira coisa que eu sugiro para vocês é fazer um filtro aqui, até para vocês entenderem como é que funciona o filtro. Filtro de entrada primeiro, para confirmar se todos os registros ficaram como positivos, e depois um filtro de saída, para verificar se todos os registros de saída ficaram negativos, né? E a gente vê que realmente todos ficaram negativos. Então tá tudo ok. E aí a gente já começa a entender também as vantagens de se criar uma tabela. Ele já cria essa coluna de filtros para nós. Outra coisa que você pode fazer também é salvar esse arquivo, né? E nomear essa guia. Lançamentos. Assim como nomear essa tabela. Está na guia design de tabela, né? Ele está como tabela 1. Posso nomear. Não vou usar caractere especial. Tabelancamentos, tá? Não vou usar o caractere especial. Isso facilita muito se a gente estiver usando mais de uma tabela no processo. Então, fiz essa primeira etapa aqui. Já tenho todas as informações do cliente consolidada num único arquivo, de forma organizada, sei o nome da tabela, sei o nome da guia. Salvo também o arquivo, tá?
E aí agora o que falta é o próximo passo, que é o último, que é a geração do relatório, a análise do mesmo e a construção de um parecer sobre o assunto. Tudo isso eu vou deixar para a nossa próxima aula, nossa terceira aula do mini curso de fluxo de caixa. Espero que vocês tenham gostado, fiquem à vontade em ver e rever. E caso vocês tenham qualquer tipo de dúvida, use os comentários abaixo que a gente vai ter uma enorme satisfação em responder todas. Valeu, pessoal, um grande abraço.